Olha, diante de tudo que vocês falaram, eu gostaria de fazer uma pergunta e ouvir opiniões de vocês. Quais são as armadilhas para nos distanciar dessa expansão da consciência ou a gente se achegar mais para conseguir nos iluminar? Na opinião de vocês, quais seriam? Vai lá, Eu irmão. es- vou ver o Wake. Eu vou ser bem sucinto e direto. A principal armadilha é a gente se afastar da percepção de sermos o agente concreto da nossa experiência, entre aspas, espiritual, mas lembrando que essa experiência, ela tem que estar lastreada na realidade material concreta. Do ponto de vista desses antigos yogis, foi até interessante, porque no momento que eu parei de falar, eu ia começar a falar de como essa subjetividade era construída pelos antigos indianos. E é muito interessante porque, assim, eu até fiz uma introdução ali, né, do papel das lacunas emocionais, da sensação de carência, que vai gerando gradualmente essa nossa tendência de projetar uma sensação de força ou potência para os objetos ou para as coisas, né, que não tem essa força, essa potência. Ou seja, de repente eu começo a dizer que o celular é algo que é importante, ou o yoga é importante, de repente você está tão esvaziado da percepção de si mesmo, você está tão alienado da sua real natureza, que você começa a dizer, eu não sei o que seria de mim sem o yoga, ou sem a espiritualidade, não consigo me ver sem espiritualidade. Peraí, você transcende a espiritualidade como ser, como existência, né? Então a gente, em algum momento, né, não vou me alongar para explicar isso, mas a gente acaba criando um processo de alienação, de estranhamento, de se perceber num lugar que é diferente daquele lugar, entre aspas, mais original ou natural, que é esse momento que a gente chama de simplesmente de comunhão, tá? Em que a nossa experiência da dita individualidade, ela não é que ela cessa, mas ela se transforma naquilo que os yogis chamam de individuação, que é um pouco daquele estado que o Júlio colocou da experiência dele, em que ele sabia que ele não estava no lugar, mas ao mesmo tempo sabia que ele estava no lugar. Então o yogi, diferente, ele usa o termo individuação, diferente do que a psicologia usa. Para ele, a individuação é essa sensação de ser um indivíduo, mas não necessariamente uma individualidade. Ele sente que ele é algo, mas esse algo não tem uma localidade, tá? Então, a busca, né, ou melhor, o que torna a gente mais difícil de conquistar esse estado que os yogis vão chamar de uma maneira simplista aqui de individuação, é esse nosso afastamento da percepção de que nós somos os agentes. Então, essa mística, como em algum momento, né, com palavras diferentes, mas foi um pouco do que o Júlio colocou, ela para os yogis, nesse processo de criação dessa sensação de individualidade, ela está associada com essa transferência de potência a algo externo, tá? A um objeto, a uma pessoa, a uma ideia, tá? E ela está intimamente relacionada a esse processo de deificar. Para os antigos yogis é muito claro que essa noção de deuses fomos nós que criamos os deuses e não os deuses que criaram a gente. Para eles, né? E aqui eu estou colocando de uma forma que está muito ancorada mais num pensamento tântrico, pré-védico, tá? Não é porque o pensamento védico é esse que se origina dessa transferência de potência interna para algo externo.
que é oriunda desses processos de alienação, de estranhamento, onde é que a gente não consegue mais se perceber aonde eu estou nessa realidade que está se transformando. De que lugar que eu estou observando essa realidade? Tem um estranhamento aí. Antes eu sentia, né, a estrutura social, tudo apontava para uma experiência de realidade X. Agora está começando a apontar para Y. Onde eu fico nisso? Então, nessa dúvida, digamos assim, é que foi sendo criado esses processos que eles chamam de lacuna emocional ou carência emocional. Foi sendo criado todo um conceito que não dá para a gente abordar aqui, que é o conceito do que é Maia, né? Maia, para eles, não é ilusão, Maia, mas é a potência que faz com que a gente gere a possibilidade de uma realização concreta, tá? O que eles entendem como a ilusão são os véus que encobrem Maya. A palavra Maya vem de Ma, que é aquilo que dá forma, aquilo que dá limite, no sentido de realizar. Por isso que o termo em sânscrito mãe é Ma. Ma é algo que, né, a mãe é algo que pega um potencial e transforma em algo concreto, na realidade material concreta. E Ia significa colocar em movimento, dar uma direção, dar um impulso. Então, Maya é essa potência de realização. Não é a ilusão, como normalmente a gente escuta. Mas existem alguns véus ou cancuchas, né, que encobrem a nossa percepção dessa potência. E, para não me alongar, esses véus é que geram a sensação da individualidade como a gente tem experimentado, que é baseada naquilo que o Júlio falou. É baseado em quê? Em nada. É baseado numa falta de substancialidade. Então, a sensação que hoje a gente tem de ser, né, como quem sou eu aqui? Quem é que está pensando? Quais são os valores que eu tenho? É fruto da minha experiência direta ou é cultura, é achismo, é crença, é assimilação? É a minha expressão de uma carência que necessita de uma experiência de pertencimento. De repente, para eu me sentir existente, eu sem perceber, eu me alinho a um pensamento, a um grupo, a uma ideologia ou a qualquer outra coisa que me dê essa sensação de que, eu existo. Nossa, eu sou, né? Então, essa sensação de ser que nós temos hoje, ela é muito lastreada naquilo que os yogis chamam de falso eu. Ela não é real. Ela não tem uma substância que é fundamentada na realidade material concreta. E aí, esses caras, eles fundamentam, os yogis, eles buscam fazer o seguinte, fundamentar a nossa experiência na realidade material concreta. Parece ser meio paradoxal, né? Como assim eu vou usar a realidade material concreta para experimentar o todo, o Brahman, para expandir a consciência? Porque é na realidade material concreta que as coisas ocorrem. Não é nessa subjetividade permeada, do ponto de vista deles, né, permeada com um monte de ilusões, de fantasias, de abstrações, que tem a sua origem nesse processo de alienação, de afastamento, de não reconhecimento, de estranhamento da nossa posição perante a realidade que a gente está vivenciando. Então, de maneira simplista, assim, do ponto de vista dos yogis, isso, né, assim, é tão atual. Eles diziam que a gente não consegue discernir mais a realidade em si, porque essa realidade subjetiva, baseada em um monte de abstrações, de achismos, de projeções, de preconceitos, de um monte de coisa, aquelas estruturações que eu falei, né, que muitas vezes é estruturada em processos hierárquicos, né, ela gera toda uma realidade que falseia
a nossa experiência. Só que a vida real está acontecendo. Internamente, a gente, do ponto de vista deles, a gente vive muito mais nesse arcabouço fantasioso do que na realidade concreta. Na realidade concreta, a gente vai passando por ela. E o que eles tentam fazer é chamar nossa atenção que a realização está na realidade material concreta. Não está nessas fantasias que a gente gera. Então, é isso. Se me permite, Pri, eu gostaria de pontuar uma coisa sobre esse tema das armadilhas no caminho de expansão da consciência. Eu penso muito no rumo do que o Henk pensa também, mas eu costumo formular, pessoalmente, da seguinte maneira. Eu penso que só existe uma única armadilha no caminho consciencial, no caminho espiritual. Essa armadilha é o apego. Mas esse mesmo apego, que pode ser a prisão, e é a prisão em vários sentidos, em vários graus, em várias formas de manifestação, também pode ser a chave, a depender, a chave para a saída da prisão, a depender da maneira como você lida com isso. Porque me parece que é normal do estágio humano que a gente vá seguindo de apego em apego, né? É natural que uma pessoa só troque algo de valor por algo que ela possa reconhecer como de maior valor, não é mesmo? Então, quando ela reconhece algo como de valor, ela quer aquele algo, de alguma maneira, está relacionado com aquilo. No momento mais inicial, mais imaturo, ela quer possuir aquilo até, né? Ela não percebe que ela é possuída pelo que ela possui. Portanto, tem uma armadilha, de certa forma, aí, né? O apego te pega, né? E isso vai se repetir, né, com o jogo o estojo no colégio, o estojo bonito que sua mãe comprou para você e que você não quer dividir as canetinhas lá com seus coleguinhas, vai se repetir depois com o tênis de marca, e depois com o carro do ano, e depois com a namorada do ano, com o penteado do ano, com o partido do ano, com a ideologia do ano, os livros, a cultura, né? Tudo isso pode ser objeto de apego, e ao nos apegarmos, nos pega a nós próprios, né? E nos prende, de certa forma. A gente fica acostumado dentro dessas prisões normais no estágio humano, né? A gente se sente até muito confortável, até o momento em que a gente começa a surgir um certo incômodo na gente, né? De uma espécie de saturação, porque parece haver algo lá que aqueles objetos de apego não têm proporcionado. O jogo de canetinha não te dá o que ele promete, no fundo. No tênis do ano não te dá o que ele realmente promete, não te dá realmente o que ele promete, a namorada do ano, o carro do ano, nada te dá verdadeiramente o que parecia prometer. Aí você começa a se questionar e se mover para esse questionamento de que, ora, bolas, o que pode me dar o que verdadeiramente eu quero? E o que eu verdadeiramente quero, né? Porque se no final da história você descobre o que você quer mesmo, já que tudo parece te pegar e te prender, né? Porque essa é a estrutura da mente humana, né? De se apegar às coisas, de comparar uma coisa com outra, estabelecer valores e se apegar ao que reconheça como de melhor valor, seja se apegar à família, se apegar a um relacionamento, se apegar a uma ideia de sentido de espiritualidade, ou o que for, né? A uma estética, o que for, né? Essa tendência ao apego parece ser natural desse estágio humano, né? Onde a tônica mental funciona dessa forma, aparentemente. Mas se é natural que a gente se apegue, talvez o pulo do gato seja a gente reconhecer entre todos os objetos possíveis de apego, qual seria aquele mais digno de se apegar, de nos apegarmos a ele, né? Eu costumo dizer que se você há que se apegar a alguma coisa, apegue-se ao desejo de liberdade, apegue-se ao desejo de se desapegar, apegue-se ao desejo de se desapegar radicalmente, completamente, plenamente, ou seja, de vir a ser
entre aspas, completamente livre. Apegue-se à ideia de liberdade, liberdade total, completa, liberdade, inclusive, de si mesmo, porque senão não seria completa, né? Esse apego ainda será apego, mas esse apego, se você se apega verdadeiramente, com autenticidade a ele, parece que ele te leva ao limite da beira do abismo de si mesmo, né? Onde você, por não poder caminhar para além daquilo, com aquele apego, né, você é convidado a soltar tudo, inclusive o apego à liberdade, inclusive o desejo, portanto, da liberdade, o desejo da realização espiritual, o desejo da iluminação, o desejo, por excelência, tudo, né? Mas, até lá, esse apego ao mais nobre dos objetos de apego, a liberdade, a realização última, né? A plenitude, o amor pleno, a realização espiritual, esse é o mais digno dos apegos. Apegue-se a ele, já que você há de se apegar. Porque ele, pouco a pouco, vai te levar àquele ponto onde você se libertará até dele, né? Tem aquele ditozinho que é muito interessante, quando você tem um espinho fincado no seu pé, você pode pegar um outro espinho para tirar aquele espinho, né? Cavucar lá e tirar aquele espinho. Aí, tirou aquele espinho, você joga fora os dois. E fica sem nenhum espinho, né? Então, apeguemos-nos, se há que nos apegarmos a algum tipo de objeto armadilhesco, né? Apeguemos-nos à armadilha do desejo de sermos livres, do desejo da liberdade plena e completa. Esse desejo nos levará ao limite de nós mesmos e, portanto, à real possibilidade da real liberdade. Até lá, haverão inúmeras armadilhas. A armadilha do apego, dos apegos mais convencionais e corriqueiros e rasteiros, e os apegos mais nobres, né? Muitas pessoas vão se apegar durante muito tempo em encarnações à cultura, à intelecção, à filosofia, à ciência, à arte, uma coisa tão bonita, tão nobre, mas a arte também pode ser um aprisionamento, por incrível que pareça, mas demandaria uma longa live para a gente falar especificamente sobre isso. A espiritualidade, como disse o Enki, a meditação, apegar-se à meditação é, de certa forma, um último entrave para o meditador, né? Porque parece haver uma outra forma ainda mais libertária do que aquele apego mental, aquele condicionamento, aquele procedimento, a própria ideia de fazer aquilo para se iluminar, né, é ainda uma armadilha. Mas eu sempre digo que não há atalhos no caminho espiritual. Se você encontrou um atalho, você encontrou uma armadilha. Cuidado com ela, ela vai te prender. Por mais nobre que seja, é uma gaiola dourada. Uma gaiola dourada é mais difícil de sair dela, porque ela é confortável, ela é dourada, ela é nobre, ela é bonita, né? Cuidado, portanto, com seu apego a todas aquelas coisas que você considera nobres, inclusive eticamente nobres. Cuidado com substâncias enteógenas, como potencializador de expansão da consciência. Cuidado com o apego a modos convencionais e mesmo nobiliárquicos de meditação, metodológica. Cuidado com essa ideia de que, em si pensando, você pode construir toda uma explicação sobre a realidade, que inclui extraterrestres, multiversos e etc., e que isso tem um real valor para o processo de liberdade última, de libertação última. Tem e não tem, a meu ver. Enquanto houver essa demanda em você e isso for autêntico em você, é legítimo que a isso você se dedique, porque, por enquanto, você está com aqueles agregados psíquicos que determinam aquele tipo de necessidade. Assim como a necessidade sexual, a fome, enquanto houver corpo, haverá fome. Haverá necessidade sexual, haverá necessidade de respirar, uma série de necessidades. Há certas necessidades que foram construídas com o desenvolvimento da mente e que estão lá também, são normais. Mas, à medida que a consciência vai amadurecendo na aproximação de si mesma, desse estágio do ser mais profundo, cada vez mais a pessoa vai buscando essa liberdade última, para além desses apegos. E é aí que você reconhece que o mais nobre dos apegos deve ser o apego à liberdade, a tudo aquilo que possa te
possibilitar uma liberdade radical de tudo. Liberdade é negação do que quer que seja, mas é simplesmente um modo de desapego que só vivenciando para você saber exatamente como é que é. Eu acho que os védicos lá têm um nome para isso, porque aqui no Ocidente a gente não distingue muito conceitualmente essas coisas, mas lá na Índia eles têm uma escala de conceitos para renúncia, por exemplo, que é bem interessante para nos ajudar a compreender melhor essa coisa do apego e do desapego, né? Mas, trocando em miúdos, então, eu diria, cuidado, moçada, porque não há atalhos para o caminho espiritual. Se você encontrou um atalho, você encontrou uma armadilha. E só para complementar aqui, Pri, quando o Júlio fala do apego, na tradição do yoga, né, e até complementando a resposta de uma pergunta feita, esse apego, ele é, na prática, o que os yogis chamam de ego. Para os yogis, o ego, ele é um agente que se identifica, ele traz essa sensação de identificação. Então, para os yogis, na tradição do yoga, o que é o apego? É o agente que está dizendo a você que você bebeu água. Esse é o ego. Ele é amoral. Então, é um pouco disso que o Júlio falou. A função dele é, entre aspas, se apegar. É gerar essa nossa conexão, essa nossa sensação de identidade com a ação que a gente está fazendo. E aí eu me lembro do meu guru que dizia pra gente assim, esse da vida passada. Ele dizia assim, não tem como a gente matar o ego. Isso é uma tolice. Já que não tem como a gente fazer isso, que ele seja o nosso amigo. É um pouco disso que o Júlio falou. Vamos desejar, então, aquilo que merece ser desejado. Vamos ficar apegados àquilo que realmente pode nos dar um impulso adiante. E aí ele terminava dizendo, enquanto vivo, aprendo. Ou seja, toda experiência pode ser uma fonte de impulsionamento para essa realização. Né? Então, no yoga, a gente costuma dizer que são duas as asas que protegem o praticante espiritual. Uma é chamada de vairagya, renúncia, e a outra é abhyasa, que numa tradução mais simplista seria algo como prática, mas uma tradução mais profunda é algo como um esforço continuado para você manter-se no estado já conquistado. Então não é você ficar repetindo uma técnica, não é você ficar imaginando um estado mental, mas é você, do seu jeito, com a sua maturidade, como o próprio Júlio colocou nas palavras dele, com a sua maturidade, você se esforçar para se manter lúcido, você se esforçar para se manter no caminho. Beleza, nós vamos tropeçar, mas que o meu tropeço, a minha queda, seja na trilha, não fora dela. Não é uma questão de um esforço necessariamente como algo pesaroso, mas que assim, que o brilho do meu olhar, né, que em sânscrito é chamado de tapas, esse fogo interno, né, que muitas vezes é traduzido aqui no Ocidente como, me foge agora o termo que eles usam, é algo como penitência, mas não é isso não. Tapas é comprometimento, é esse brilho no olhar, aquele fogo interno. Então, é isso que a gente precisa ter, né? Junto com essa renúncia, que é essa capacidade de... eu estou utilizando essa muleta. Eu sei que é uma muleta. Ela serviu o meu propósito. Nossa, olha, estou mais amplo. Consegui compreender a realidade que me cerca de uma maneira mais profunda. Tchau, muleta. Passo adiante. Um sábio indiano chamado Ramakrishna, ele costumava dizer o seguinte, não pare numa floresta de sândalo porque ela é cheirosa, porque ela é agradável. Vá à frente, vai adiante, você pode encontrar uma mina de diamante, uma mina de ouro. Então, é isso, a gente precisa ter esse impulso de continuidade, de buscar transcendência, mas não aqui no sentido místico da palavra, no sentido de a gente estar sempre predisposto a ir além, a ir adiante.
Então, talvez, mais do que falar nos perigos da nossa jornada, talvez falar desses aspectos que são mais agentes protetores, digamos assim, ou impulsionadores da jornada em si. Porque tropeço a gente vai ter, pessoal. É invariável, né? A gente vai dar cabeçada, a gente vai fazer, desculpa o termo, a gente vai fazer merda, tá? Então, que pelo menos eu tenha ainda o lastro do impulso para ir adiante. Que o problema é esse, quando a gente não tem esse lastro, ou o apego, como o Júlio colocou, aí é o problema mesmo. É como disse o poeta brasileiro Oswald de Andrade, ele fala sobre a contribuição milionária de todos os erros. A gente vai errar, mas erro também é caminho. Só que é um caminho mais longo, dependendo do propósito que você quer. É como você, como diz o Aurobindo, né? E antes disso, como diz o Fernando Sabino, fazer da queda um passo de dança, ele fala. Então, a gente vai cair, mas dá um remeleixo ali, transforma aquilo de dança e segue adiante, né? Eu me lembrei, quando o Enki falava, eu me lembrei de outro grande yogi, a quem é atribuído um poeminha, onde ele fala sobre, como é que é? Eu esqueci, mas ele fala que tudo é ponte, né? E uma ponte é para ser atravessada, né? O que você busca está para além da ponte, por assim dizer, né? Então, para aquele que busca o que está para além da ponte, não é uma boa ideia se apegar de tal forma a ponte de ficar morando debaixo da ponte, né? Atravesse a ponte e agradeça a ponte, usufrua da ponte, né? Do cardoão, da namorada daquela encarnação, da cultura, dos livros, do método de meditação, da live, do que for, mas atravesse aquilo, como disse o Enki, né? Segue adiante, né? Ao invés de ficar morando apegadamente debaixo daquela experiência. Porque a realidade, a consciência, substância primordial a todas as coisas, ela é imóvel em si mesma, mas no nível da manifestação é puro movimento, puro movimento. Matéria e energia nas mais indizíveis formas de manifestação e hierarquias e graduações em constante movimento. Um surfista que pretendesse surfar num mar parado, né? Ou parado no mar, não ia funcionar, né? Esteja pousado no movimento que nem um surfista. E o mar faz a sua parte. Me lembrei do Krishna, viu, Pri? Que no Bhagavad Gita, sim, quando o Arjuna, né, o discípulo dele, tá lá todo temeroso, ai meu Deus, e agora? Ai. Aí o Krishna fala, cara, é o seguinte, nessa senda não tem passo para trás, todo passo é para frente. Você escolheu abrir seus olhos, já era, não tem como você desver aquilo que você já viu. Todo passo é para frente, não tem medo. Aí ele fala assim para o Arjuna, né? Não tenha medo, todos os seus inimigos já foram derrotados. Eu mesmo já os derrotei. É uma forma de dizer assim, cara, confia, faz sua parte. Faz sua parte que o divino já fez a dele. O que nos leva, me permitindo aqui a Pri, a um outro aspecto de uma das perguntas que ela tinha pensado, que é a coisa de se existe ou não existe evolução da consciência, né? Trocando muito em miúdos, porque a hora já vai avançada, a Pri deve estar querendo voltar lá para cuidar do Pedrão, que é o filhinho dela. Eu diria que é aquele campo, né? aquele nível onde os paradoxos começam a ser inevitáveis, né? Eu diria que, de certa forma, existe e não existe a evolução da consciência. Para o nível propriamente do ser, não existe. Tudo é pura e simplesmente, né? Sempre foi. E sempre foi. Nem dá para falar em sempre, nem dá para falar o que quer que seja em tempo e espaço, porque não cabe, né? Mas, aquém do nível do ser, no nível da dita manifestação, é puro movimento, é pura dinâmica de espaço-tempo, né? Nas mais variadas formas. Aqui no plano físico, de uma certa maneira, no plano astral, de uma outra certa maneira, com algumas nuances. Nos planos extrafísicos superiores, mentais, nuances outras ainda mais sofisticadas, mas ainda espaço e tempo, só que mais sofisticada, ainda matéria e energia, só que mais sofisticada, mais complexa. Mas parece haver níveis
no nível propriamente do ser, se é que se pode falar assim, onde não há que se falar em evolução, porque não há que se falar, né? A ideia de espaço-tempo não se aplica. Mas, enquanto estamos usando a mente e esse arcabouço da personalidade ego, pensemos da melhor forma possível, como quem atravessa uma bela ponte sem ficar apegado e morando debaixo dela.